Pai querido, Pai amado, bendito seja tu, Senhor, louvado seja teu santo nome, Pai. A ti damos graças e glórias, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento de estarmos aqui, Senhor, aprendendo de ti, recebendo de ti. Que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, nesta manhã, nesta noite. Que o Senhor direcione, Pai, as nossas palavras, os nossos pensamentos, com o teu Espírito Santo, Senhor, que possamos estar na mesma sintonia, Pai, daquilo que o Senhor quer dizer para nós. Que a tua palavra fale aos nossos corações, Senhor, e nos transforme. Permita-nos, Pai, que estejamos próximos de ti, que estejamos ligados a ti, Senhor, e que saia da nossa boca apenas aquilo que te agrada. Pai, que o teu Espírito Santo nos traga a tua paz, tua alegria, tua sabedoria, teu entendimento, o teu discernimento, e que possamos, Pai, aplicar as tuas palavras nos nossos dias, para hoje e sempre, nos nossos negócios, nas nossas famílias, nos nossos irmãos, nos nossos amigos, que possamos, Pai, de fato, usar as- o teu entendimento, as tuas palavras no nosso dia a dia e agradar a ti, Senhor, honrá-lo de todo o nosso coração. Entregamos esse devocional a ti, Senhor, e clamamos pela tua presença, Jesus. Amém. Amém. Bom, aqui a gente já começou o livro de Efésios, né? Efésios primeiro. E antes de entrar nesse capítulo, eu queria colocar um contexto é, que eu aprendi ontem, que eu achei que foi bastante revelador, assim, né? Ontem, na igreja, né? No culto, a gente estava falando agora, né? Que na igreja somos nós, né? Então não foi na igreja, foi no culto. O pastor estava trazendo justamente uma questão diferente que tem em Malaquias. E ele veio explicar alguns conceitos que existiam antes no judaísmo, ou deve existir até hoje, né? Conceito de propriedade para eles. E o pastor estava falando que como é que funciona no judaísmo, né? Quando você Ele estava dando um exemplo muito engraçado, assim, que puxou isso do dia atual, né? Então, imagina que você tem alguém que queira. Ele até brincou, né? Imagina que estamos aqui, ele estava falando aqui em Winter Garden, né? Do lado do Monte Sinai, né? E você queria minerar Bitcoin, né? Por exemplo, né? E quer abrir uma empresa de mineração de Bitcoin. E você não tem investimento para isso. Então, você ia num outro irmão que tinha recursos, né? E apresentava um projeto para ele, né? Falou, olha, eu vou montar uma empresa de mineração de Bitcoin aqui do lado do Monte Sinai, né? Ele fazendo uma brincadeira, né? Claro. E eu vou precisar do investimento de 100, sei lá, 100 mil, né? 100 mil qualquer coisa. E eu te pago depois de 6 meses, eu vou te pagar aí 150 mil, né? Você vai ficar com 50 mil de lucro aí. Você quer investir nesse negócio, né? Não, tá bom, vamos fazer. E antigamente ele está falando que ele não existia contrato naquela época, né? Eles iam até um ancião, ele que estava pedindo um empréstimo, mais o outro estava emprestando, e falava com o ancião que registrava aquilo lá, né? Ele contava com o ancião, falava, olha, o que estava acontecendo, qual era a transação, então ele tinha um contrato que assinava, né? Então era um ancião que escutava, e tá bom. E aí eles iam embora, o cara emprestava os 100 mil e ele montava lá o mineradora de Bitcoin dele. Depois de 6 meses, o pastor até brincou, não, as placas não funcionaram, a internet lá no Monte Sinai não estava legal, né? E aí, assim, aquele negócio não prosperou, né? Então não deu os 150 mil lá, né?
Então, o que ele ficou ali daquilo tudo, ele ficou com 80 mil ali, né? Então, assim, teve um prejuízo de 20 mil do que ele tinha recebido. Então, assim, se ele vendesse tudo, ele tinha 80 mil. Então, assim, naquela época, não existia dívida, ninguém poderia ter dívida, né? No judaísmo, não existe dívida, a pessoa não pode dever ninguém, né? Então, quando você, nesse caso, depois de 6 meses, aquele que pegou emprestado junto com o que emprestou, quando voltava lá para o que emprestou, ele falou: Ó, eu tenho 80 mil, né? Aí o rapaz que tinha emprestado fala: tudo bem, você tem esses 80 mil, o que mais, né? Cadê? Você tinha prometido 150, né? Aí ele voltava lá, pegava mais algumas coisas, tudo que ele tinha em casa, né? Juntava: Ó, isso aqui que eu tenho. Pô, tá bom, estou juntando tudo isso aqui, então dá 100 mil. Mas você ainda me falta 50 mil. E naquela época, quando você tinha dívida, o que acontecia? Você virava escravo daquela família, daquela pessoa que te emprestou. Então, aquele que pediu emprestado, ele e a família dele se tornava escravo daquele que emprestou o dinheiro. E durante quanto tempo? Ele se tornava escravo durante 7 anos. Isso se aquela pessoa que pegou, que emprestou o dinheiro também fosse judeu. Se não fosse judeu, aí a dívida, aí o período de escravidão era de 50 anos. Não era que era de 50 anos, era cada um período que tinha lá, que eu não lembro, era um evento que acontecia de 50 em 50 anos. Então, por exemplo, se faltasse 30, se o último evento fosse aqui há 15 anos, então ele ficaria escravo há 35 anos, né? Até vencer esse período que acontecia de 50 em 50 anos, que eu não lembro o que o pastor tinha comentado. Então, assim, não tinha dívida, você virava escravo daquela família, né? Até pagar a dívida. Até Então, você virava escravo até expirar esse período de 7 anos ou 50 anos, ou até alguém pagar a sua dívida. Só que só tinha uma pessoa que podia pagar a sua dívida. Quem fosse do seu sangue. Só parente do seu podia pagar a dívida. Não poderia chegar um amigo e falar: estou pagando a dívida do fulano aqui, agora ele assume a dívida. Não. É só quem fosse de sangue. É só quem fosse parente seu. Uau. E ele fala justamente que essa questão do judaísmo é o que aconteceu com o homem com o pecado em relação, né, ao inimigo, né, e que Cristo veio e pagou a dívida. Então, nós não somos nós, né, nós pertencemos a Deus. Por quê? Porque na hora que que vinha um parente seu e pagava aquela dívida, você agora não pertencia mais àquela pessoa, mas você não estava ali, você pertencia agora àquela pessoa, o seu parente. Só que a sua relação com o seu parente era uma relação de sangue, era uma relação de paternidade. Então, aquela pessoa, você tinha dívida com ela, mas ela deixava você viver, entendeu? Numa liberdade, entendeu? Então, o que Cristo fez foi pagar a nossa dívida e falou pra gente, ó, pode viver, né? Pode viver. Agora você tem a nossa herança, agora você tem, a herança faz parte, né? Você também faz parte da herança, né? Então, Cristo, só que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Cristo. Nós pertencemos a Deus, porque Ele pagou por nós. Então, quando fala que Deus pagou pelos nossos pecados, acho que, sabe, ficou mais claro assim que essa questão de qual era a relação de troca ali no judaísmo, entendeu? Naquela época, tá? E agora É em porque Efésios a gente é vai falar difícil muito esse disso. conceito, né? Porque esse conceito, para nós que nascemos numa sociedade livre, né? Isso é Pode ter dívida, né? Que estamos assim, né? Digamos. né? Né? A gente pode ficar com um saldo devedor, né? Pagar né? Dívida no cartão de crédito, né? É que eu digo assim, para nós é muito estranho, pelo menos para mim, por exemplo, é muito estranho esse, como assim, escravo, né? A minha cabeça não aceita uma coisa dessa. É difícil de aceitar, porque o contexto que nós nascemos foi não só um contexto de liberdade, mas um contexto que reforçava o que era ser um escravo e que a liberdade era um direito e tudo contra a questão da escravidão, principalmente porque, por exemplo, no nosso caso, a escravidão estava muito ligada à questão racista, né? A escravidão abolicionista
dos escravos. Então, quando a gente aprendeu o que era escravidão e aprendeu o que era liberdade, lá pequenininho, para mim, por exemplo, é um. Como assim escravo, né, cara? Como assim ser escravo? Eu não quero ser escravo. Eu sou livre, eu nasci livre. E a Mas só que escravidão não, também ela né? está ligada ela tem uma ligação à obediência, mas é uma obediência de você não ter escolha, né? Então, assim, hoje nós somos obedientes, mas por escolha, né? Por não desagradar a Deus, né? Nosso temor a Deus não é a medo, não deveria ser medo, né? Deveria ser, né, por agradar a Deus, né? É um pouco diferente, né? Mas na verdade nós éramos escravos do pecado, né? E quando a gente passa a aceitar Cristo, nós agora não somos mais escravos do pecado, agora nós somos livres. Mas nós não somos donos da gente mesmo, né? Porque quem nos comprou foi Cristo, né? Interessante, né? Tá. É interessante. Precisa refletir mais sobre isso daí. E vamos ler Efésios. Efésios vai falar sobre isso. Legal. Tentei ler Efésios ontem antes de ir para o culto. Cara, assim, foi difícil para entender. E aí eu voltei, agora pela manhã, antes de a gente entrar, eu li novamente e aí começou a fazer mais sentido, sabe, com esse contexto. Eu acho que foi legal, era legal colocar um pouquinho isso para a gente fazer essa leitura. Então vamos lá. Eu vou lendo aqui devagarzinho, a gente vai conversando. Então, Efésios 1, Novo Testamento. Então, aqui Paulo começa se apresentando. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos, aos separados, que vivem em Efésios, e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vem, né, muito contexto aqui, né? E bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de benção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Ó, vamos lá. Olha que coisa linda, né? Mas essa palavra adoção de filhos, ela tem a ver com esse contexto que a gente está falando, onde Cristo veio e comprou a humanidade, né? Lembra que a humanidade, ela representa Adão, né? Então ele foi lá e comprou, e né, por adoção, né? Por meio de Cristo, ele adotou todos os cristãos, todos os homens, né? A humanidade, né? Eu vou ler de novo. Ó. Bendito ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de benção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos separados e irrepreensíveis, né? Perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa palavra beneplácito, eu não sei se você consegue consultar aí, James, o que é essa palavra. Eu tenho que olhar agora de manhã, não faz tempo que eu não referência. Na Ela minha parece. Bíblia fala, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. O propósito de sua vontade. Ela vai aparecer novamente daqui a pouco. Segundo o bom propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha, para louvor da glória da graça de Deus, que ele concedeu gratuitamente, né, no amado, no qual temos a redenção pelo sangue
a remissão dos pecados. Então, ele concedeu a graça, né, gratuitamente, né, em Jesus, né, no qual temos a redenção pelo sangue de Jesus, né, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo a sua vontade, né, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto atos do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Olha lá, né? No qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor. Nossa, olha, e vai um pouquinho além, vou parar um pouquinho aqui. E aqui, ó, mais à frente a gente vai entender, e depois eu estava lendo os comentários, qual que é a herança que Cristo, né, que Deus tem nos prometido, né, na promessa de Deus. É viver na plenitude de Deus, né, é o paraíso, né, é o paraíso, essa é a herança. E Deus vai falar que ele deixou algo para a gente como penhor. O que é penhor? Quando a gente tem dívida em alguma coisa, né, ele deixa algo como penhor. Então, quando eu estou devendo, sei lá, vou fazer um empréstimo, né? Geralmente a gente dá a entrada, né? Dá alguma coisa como garantia, né? Garantia. E Deus deixou algo como garantia. Ele vai falar aqui na frente, ó. Então vou continuar aqui, ó. Eu estou no versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado. Então, quem creu, né? Quem creu, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança. Deus deixou o Espírito Santo para a gente como garantia, porque Ele prometeu a herança para a gente. Olha, vocês têm uma herança, vocês têm algo maravilhoso lá na frente. E como garantia, eu vou deixar o Espírito Santo para vocês, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Uau! As fichas ainda estão caindo para mim, assim, mas juntando um pouco que eu aprendi ontem lá no culto, mais com que esse primeiro trecho aqui, vou parar um pouquinho, só para a gente tentar refletir junto um pouquinho mais aqui. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler isso aqui antes, mas não é um texto simples de. Quer fazer a leitura de novo, James, com a sua versão, para ver se como é que fica? Vamos lá. Saudações iniciais. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo de Efésio, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. A maravilhosa graça de Deus, bênçãos espirituais em Cristo. Versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais dos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo,
conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça e glória, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade como o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou a vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Aqui até o versículo 14. Aí a gente vê aqui, né? é, Você falando que Deus nos revelou, né? Trouxe aqui esse tempo. Lê de novo para mim ali, né, perto daquele trecho 9 no versículo 9. Lê o versículo 9 Agora para mim. Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de E Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará com sua propriedade para o louvor de sua glória. olha aqui que bonito, ó. No 8 no 7, ó. No qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual é a vontade de Cristo, né? Porque até então a vontade que a gente achava, os judeus ali naquela época achavam que a vontade de Cristo era mandar o Messias, que era um soldado que viesse libertar o povo, né, de Roma, dos romanos, e através da força. E Cristo veio e se revelou. Deus fez uma revelação completamente diferente, né? Brasileiro, nossa, qual que é o mistério da vontade de Cristo, de Deus, né? Cristo veio e revelou qual que era, né, a vontade dele, né? Através desse processo aqui, né? Nos comprando, né? Com amor, com misericórdia, com tantas coisas tantos ensinamentos que a gente aprendeu através de Cristo, né? E, e assim, esse conceito da propriedade, né? Da troca, né? De ser dono, no ser, e da herança, e tem o penhor, né? Que é a garantia, que é o Espírito Santo, assim, é uma transação comercial. O pastor até falou ontem, né? Falou que é uma transação comercial mesmo, né? E assim, muito interessante, cara, bem profundo. E vai até também naquela questão do dízimo lá também, que a gente, um tempo atrás, conversou, porque o pastor falava, olha, o que nós,
nós não somos donos da gente mesmo. Quem é dono da gente é Cristo, né? Então tudo que a gente tem também é dele. É como acontecia naquela época no judaísmo, lá, né? Quando o seu parente ia e te comprava, o que era seu ficava dele até vencer os X anos lá, né? Até dar os 7 anos, né? E então todas as suas coisas pertenciam ao outro também, né? E então quando tudo que a gente tem pertence a Cristo, os 10% que nós damos, não é que nós damos, né? É que Deus permite que a gente viva com os outros 90. Então o pastor até estava falando, olha, ele está sendo até bonzinho, que ele está dando 90 para a gente, né? Poder ainda viver com os 90, porque 100% já é dele, né? Bom, é, porque entrou na igreja, no culto lá, vão ficar 4 semanas falando sobre dízimo. Então, e ontem foi essa introdução, então acho que teremos mais outros capítulos aí nas próximas semanas aí de aprendizado. Vai ser interessante. É, vamos dar sequência aqui nesse segundo trecho, do 15 para o final. Quer ler, Hum, James? Vai Leia. lendo devagarzinho, vamos tentando processar, porque é bem complexo, né, esse trecho aí. Tá. Paulo pede sabedoria espiritual. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica gloriosa herança de que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo, ela é preenchida e completa por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Amém. Essa parte muito rica também, né? Então vamos lá. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aí, olha Paulo, né? Então Paulo vem aqui, né? Orando, né? Orando por eles, né? Orando pela igreja, né? Efésios, pelo povo, pelos crentes, né? Em Efésios, né? Eu acho que é legal a gente sempre colocar aqui em mente, né? Quem é a igreja, né? E a gente não, como a gente falou há pouco, que a igreja não é o templo, né? Mas a igreja são as pessoas, né? Somos nós somos a igreja, né? Então, em Efésios, as igrejas eram as pessoas que eram os crentes que viviam ali, né? Então, Paulo, ele vinha orando, né? E pedindo, né? Fazendo menções deles, né? Nas orações, né? Que Paulo fazia. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, né? Que dê sabedoria para o povo de Efésio, né? Para os crentes em Efésio, de revelação, né? No pleno conhecimento dele, iluminados os olhos, né, dos corações deles, para que saberdes, né, qual é a esperança do seu chamamento, né?
Então, para que os olhos deles fossem iluminados, para que eles pudessem entender qual que era o chamamento dele. Então, Paulo, eu acho que é uma coisa interessante, eu vejo às vezes em alguns lugares as pessoas cobrando o irmão, sabe? Olha, você tem que ir lá, você tem que servir, você tem que servir, você tem que servir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas qual que é o chamamento que Cristo tem dado para aquela pessoa, né? Então a gente tomar um pouco cuidado, porque não é o irmão que vai falar para a gente o que a gente tem que fazer, né? O que Cristo, Deus quer que a gente faça. Então que a gente tenha comunhão, né? E peça para Deus que Ele possa abrir os olhos dos nossos corações, para que a gente possa entender qual é o chamamento que Deus tem para nós, né? Então, assim, o nosso irmão pode ser, sim, uma ferramenta, um instrumento de Deus para nos alertar de alguma coisa, né? De, olha, talvez o seu chamamento seja esse. Mas, como um irmão outro dia falou, outro dia eu chamei um irmão para, não foi nem para cá, foi alguma coisa que falaram para o irmão: "Ó, você tem como ajudar?" Não sei. E aí o irmão falou assim: eu vou orar, eu vou pedir para o Espírito Santo confirmar. Se vier confirmação do Espírito Santo que é isso que eu tenho que fazer, aí eu faço. Nossa, né? Por quê? Mas não, porque no passado eu decidi achando que era eu. Mas agora eu aprendi que eu tenho que pedir confirmação para ele, porque é ele que vai me dizer se eu devo ou não. Então é muito forte, né? Muito forte realmente, né? Então, ó, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais. E aqui o que Paulo vem falando, falou, olha, né, que você consiga enxergar o seu chamamento, né, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, entre os separados, né, qual que é a riqueza daquilo que Deus prometeu para você, né, para os separados, para os santos, né? E qual a suprema grandeza do poder de Deus, né, para conosco, né? Segundo a eficácia da força do seu poder. Olha, o poder de Deus, ele é tão grande que veja o que ele exerceu em Cristo, né, que ressuscitou entre os mortos, né, fazendo-os sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome, de todo domínio, gente, domínio. Nós tivemos vários domínios ao longo da humanidade, né? E assim, vários foram ficando para trás, né? Domínios eram cíclicos, né? E Cristo, né? Cristianismo é para sempre, né? E de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Estava falando isso aí 2000 anos atrás, né? Era o presente século lá atrás. O primeiro século, né? Século 1 lá. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, né? Dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, né? Então, Cristo é a cabeça e ele deu à igreja. Somos nós, os cristãos, os crentes, a qual é o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É um Você capítulo vê bem que Paulo, interessante. pode falar, Lucas. Ontem, quando eu tava vindo, né, é engraçado. Eu vi um vídeo de 2 horas e alguns minutos falando só sobre Paulo e a história dele, né? E quando ele começa já, né, assim, eu falo isso que eu confundia bastante Paulo com João Batista. Eu sempre confundia, né, os dois.
tinha sido essa confusão na hora da leitura, né? Eu tenho um vídeo bem explicativo, né? E quem é Paulo, né? Paulo foi Saulo, né? Saulo e foi o perseguidor, né? Dos cristãos. E assim, era uma pessoa até brutal, né? Com os cristãos, né? Entrava na sinagoga, batia, matava, é, dava ordem para matar os cristãos. Até que um dia o Senhor se apresentou a ele, né? O cegou. Então ele virou Paulo. E é muito interessante que Paulo, o significado desse nome quer dizer pequeno, porque quando Saulo teve essa revelação de Cristo, e Cristo cegou, e depois Cristo mandou que o curasse, ele começou a se aplicar, né? A estudar o cristianismo. Por 3 anos, se eu não me engano, estudando o cristianismo. E que ele queria voltar para Jerusalém para poder ensinar e ser o cabeça do cristianismo em Jerusalém. É, E aí Deus o fez pequeno, porque ele se achava muito grande. Assim, eu vou depois mandar esse vídeo para vocês verem, porque é bem interessante, já que a gente está fazendo essas leituras referentes a Paulo, né? E, enfim, bem interessante isso. Ele começa já falando que por vontade ele é cego por vontade de Jesus, justamente porque praticamente ele foi obrigado, né, a, a ser apóstolo. Depois eu vou mandar para vocês entenderem o que eu estou falando. É bem interessante. Interessante você falando isso aí, Lucas, porque é o ego, né, cara? Imagina, né? A gente vê, imagina, nossa, nós humanos, né, cara? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu lembro o Andrezinho falava lá no outro devocional, né? Falou, olha, eu tenho que tomar cuidado para não deixar esse devocional aqui virar a minha adoração, né? Virar idolatrar, né? Em tudo na vida, né? Tudo que a gente E, faz, né, cara? Assim, lidar com muita humildade, né, cara? Porque a gente caminha numa linha muito tênue entre a soberba e a humildade, né? Mas tem que. E aí, assim, como você falou aí, né? Paulo, imagina Paulo, né? Com toda a sabedoria, né? Toda a revelação, né? E para ele não cair na soberba e se perder, né, cara? E graças a Deus, né? Ele se manteve na humildade ali e, né, e trouxe tantos ensinamentos para nós, né? Mas a gente vê isso na igreja o tempo todo, né? Pastores, a gente vê igrejas midiáticas, a gente vê tanta, né? Tanta coisa, né? e Que onde teoria a da. pessoa perde a humildade e chama para ela, né? Paz do Senhor, amados. A glória, né? É, Nossa, Samara, então, nesse vídeo, depois eu vou mandar para vocês darem uma olhada, que é bem interessante, bem explicativo. Às Assim, vezes estou escutando. você consegue pegar ricos detalhes. Desculpa, seu Mário, pode falar. obrigado. E eu me lembrei que, quando me converti, um dos irmãos me disseram assim: olha, de agora em diante, Deus vai falar com você. Quando você pegar a Bíblia e abrir a Bíblia, Deus vai estar falando com você. Aí, no dia seguinte, logo no dia seguinte, eu levantei cedo e abri a Bíblia aleatoriamente, e ela abriu em Isaías 49. E eu comecei a ler e comecei a chorar. As lágrimas foram intensas. Cada palavra que falava ali batia forte no meu coração e dizia assim: ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me escolheu desde o ventre. Nome. A aguda sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és meu servo, é Israel, aquele por quem hei de ser glorificado.
Mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será amigo de Jacó, e tornar os gentios para seres a minha. E ali, amados, eu fiquei olhando aquilo ali, era Deus falando comigo, e eu não entendia porque era novo convertido. E o tempo foi passando, foi passando. Eu vejo que hoje eu sou essa pessoa que está aqui, ó, escrita aqui, ó, porque eu tenho, sabe? Embora com meus erros, com as minhas falhas, com um monte de coisa que eu já fiz errado, mesmo já sendo crente, mas tentando acertar. Nunca me desviei do caminho do Senhor. Nunca me desviei. Mas eu confesso a vocês que é muito difícil, porque o nosso adversário, ele vive ao derredor tentando nos derrubar. Como nós cometemos erros. Mas eu estou aqui, ó. E eu sou evangelista, viu, consagrado. Eu não sou pastor, não. Eu sou consagrado evangelista. Eu perdi a conta de quantas almas eu já ganhei para o Senhor, através do Espírito Santo. E continuo. Tudo. Toda semana eu prego numa casa de. Eu ganho muita ação fazendo a obra. Eu quero pedir perdão para os irmãos que hoje eu não. Eu acordei até cedo, irmãos. Acordei cedo para orar, para ler um pouquinho. Depois fui dormir de novo. Aí acabei perdendo a hora. Ontem foi um dia muito exaustivo para mim. Foi dia de ceia na igreja, quase que eu não tomo a ceia. Porque eu tive uma pequena desavença aqui, que tirou a minha paz. Mas é aquilo que a palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. E eu fui para a igreja à noite, levei uma família junto comigo, tomei a ceia, pedi oração para os pastores, os líderes lá. Estou em paz aqui. Mas eu sei que não é fácil, irmãos, não é fácil. E eu digo para vocês, olha, quando a gente ativamente da igreja funcional, porque nós estamos participando. Eu digo para vocês assim, eu não tenho nem compromisso com o Fábio, nem com o James, nem com o Marineus, nem com a Carolina, nem com ninguém aí. Meu compromisso é com Deus. E eu tenho que honrar meu compromisso com Deus. Eu tenho que estar aqui, ó, 7 horas da manhã, eu tenho que estar aqui para ler com os irmãos, estudar a palavra de Deus e Deus nos revelar aquilo que está oculto ao nosso entendimento para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos ajudar os outros, para que o dia nosso seja um dia abençoado. Mas o inimigo, irmão, fica feroz conosco, ele fica feroz mesmo. Se nós não nos cuidarmos, nós erramos, nós pecamos, nós perdemos a paciência. Mas eu sei que isso não é fácil. Eu falei com Deus, falei, Senhor, olha, eu pequei ontem, eu fiquei irado, mas eu peço perdão, Pai. Eu faço como Davi, porque eu sei, mas ele sempre, a própria Bíblia fala que tantas coisas fez de errado, mas tantas coisas ele acertou também. E eu sei que Deus tem misericórdia de mim. E como diz a palavra aqui hoje, nós fomos comprados, né? Está aqui. Deus já pagou o preço por nós. Então nós temos que ficar em paz. Qual é o penhor da nossa herança, né? Qual o penhor? Está no 14 aqui. Ó. Qual é o penhor da nossa herança? Para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória.
Eu estava meditando aqui com vocês, então eu me achei no direito de falar um pouquinho, né? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe, Lucas. Deus abençoe, Fábio. Deus te abençoe, viu? Continue, continue. Porque Deus se agrada disso. E estamos juntos. Obrigado pela oportunidade. É isso, Mário. Amém. Perdoe-me que Obrigado. tomei um precioso tempo de vocês. Tamo Obrigado junto, pela seu Mário. Obrigado, hein? sua contribuição, seu Mário. Sempre Mas é muito para honra e glória. importante. E não se Amém. preocupe também em relação ao horário, seu Mário. A gente entende, porque não é fácil a gente acordar cedo, né? E existe, né? Porque é tribulações, né? E graças a Deus o senhor está bem. E o que o senhor falou é um exemplo para nós, né? Nos pedimos perdão, reconhecemos, né? Encararmos a verdade, para não nos afastarmos do Pai, né? E o senhor é um exemplo para a gente aqui dentro também. Obrigado. Ei, Amém. Glória a Deus. Obrigado. E, bom, sem palavras, né? Que Deus nos dê sabedoria, como Paulo fala aqui, né? Que Ele nos dê sabedoria espiritual para entendermos os propósitos, a vontade e as lições e, e tudo que chega até nós, porque tudo tem um propósito, né? Que nós sejamos agraciados com a sabedoria, discernimento e entendimento dele, para que possamos evoluir, né? E graça e glória a Deus por isso. Amém? isso aí, irmãos. Eu vou mandar o vídeo para vocês, depois vocês quiserem dar uma olhada lá, tá? Legal. Obrigado. É, Lucas, você está vindo para a Flórida, né, Lucas? Está ficando aí agora. Vai conseguir Show. participar mais com a gente? Pô, amanhã eu trago. É? Pode trazer amanhã para a gente? Pô, Então, maravilha. Glória a Deus. Seu Mário, você faz oração para a gente hoje? Encerramento? Ele Tá está travado lá, né? travando a internet? Né? Vou parar o tá. vídeo dele aqui. Ô, James, tem que colocar a internet boa pro seu pai, cara. Pô, Querido É, Deus, amado Pai, Deus poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que tu és conosco, Pai. Tu, Senhor, reconhece, Senhor, que nós somos fracos, frágeis, que sem ti nada somos, nada temos, nada podemos. O Senhor é quem nos enobrece. O Senhor é quem nos dá entendimento e sabedoria. O Senhor está sempre ao nosso lado, nos dando força, Senhor, para continuarmos firmes na tua presença. Pai, cada um que participou hoje, aqueles que não puderam participar, Senhor, que fazem parte desse devocional, Senhor. Abençoe este dia, Senhor. Protege, guarda, livra eles de todo mal. Dia mal sempre bem. A gente sabe que vencer, Senhor, que erramos. E pedimos perdão, Senhor, para que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Eu sei, Senhor, que nós estamos sendo lapidados por Ti, Senhor, como uma joia preciosa. E o Senhor está cuidando de cada um de nós, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa a nossa nação, Pai. Abençoa, Senhor,
todos aqueles que foram eleitos ontem aqui no Brasil, Senhor. Que eu sei, Senhor, que toda autoridade é construída por Ti, Senhor. Que eles possam, Senhor, fazer o melhor. Que eles possam trabalhar para os menos favorecidos, Senhor. Não só para os ricos, mas para todos que necessitam, Senhor. Que eles tenham a consciência, Pai, da responsabilidade que lhes é dada, Senhor. Porque o Senhor, Pai, é que os colocou lá. Eu oro também, Senhor, pela paz em Israel, Senhor. Eu oro pela paz na Ucrânia, Senhor. Onde estiver a guerra, Senhor, que o Senhor possa estar com os seus anjos apaziguando, Pai. Levantando pacificadores, Senhor. Homens e mulheres, ó Pai, a Tua palavra. Ó Deus, abençoa a Ana, abençoa meu filho James, a sua esposa e suas filhas, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Nos dá um dia de vitória em Cristo Jesus. É que eu te peço e te agradeço, na certeza, Pai, da bênção recebida. Em nome de Jesus. Amém.